Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano ID Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2023 que acabou de sair aí do Devan Recebíveis Imobiliários, é o fundo de investimento imobiliário DEVA 11. Vamos ver se tem novidades aí, se o fundo conseguiu reduzir a inadimplência, né? Como andam as carências, como andam as negociações com os CRIs aí que estão problemáticos. Então fique conosco para você saber informações atualizadas do DEVA 11. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like. E eu também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância. Vamos lá então. DEVA 11 está sendo negociado hoje aí em torno de R$44, né? Fundo que é um fundo DECRI, para quem não conhece, fundo DECRI, que no início do ano aí, no final do primeiro trimestre, com alguns aí outros fundos, tiveram problemas aí em alguns CRIs que derrubaram a cotação desses fundos, né? Um desses foi o DEVA 11 e segue ainda tentando se recuperar em negociações, né, com o grupo Gramado Pax, que é o principal ali que o fundo teve uma inadimplência, né, e ainda está aí tentando as negociações, executando as garantias, né, mas ainda está na luta aí para poder tentar ver aí os valores, né, e outros aí nesse meio do caminho entraram também com uma inadimplência, quando no último relatório estava com a inadimplência de 16% aproximadamente, né, estava com muitos ali já em negociações, já com negociações avançadas para iniciar um período de carência. A gente fez a leitura aqui do último relatório e vamos ver se tem alguma novidade. Bom, o fundo aqui é um fundo que tem desde agosto de 2020 para investidores em geral, investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários, tem 8% da sua carteira aí em fundos imobiliários, né? Também tem fundos imobiliários na sua carteira. Prazo de duração determinado, condomínio fechado, gestão ativa, código de negociação na bolsa, o DEVA 11. Eu tenho na carteira, inclusive, esse fundo, já há mais de 2 anos, né? Tem esse fundo na carteira, representa em torno aí de 6% da minha carteira de fundos imobiliários. Fundo que agora está com mais de 128 mil cotistas. A gente vai ver se isso aqui reduziu um pouco mais, né? Segue aí uma escala de redução, a quantidade de cotistas, muitos saindo do fundo aí com prejuízo. O gestor é a Devan 7 Investimentos e a administradora é a Vortex DTVM. Tem taxas aqui, né, de administração, taxa de gestão de 1,20% somadas e também tem uma taxa de performance prevista de 10% daquele que exceder 100% do CDI. É um fundo bilionário, cota patrimonial em outubro 97,13, no mercado sendo negociada em torno de R$44 nesse início de dezembro. E o valor de mercado então no fundo está abaixo dos 600 milhões. E nesse relatório fechou a 41,80. Então aumentou um pouquinho aí no mercado. O fundo que anuncia seus dividendos no 5º dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência e paga no 10º dia útil após aí o mês que ele faz referência. Vamos lá então aqui nos destaques, né? Fundo que anunciou em outubro 52 centavos por cota de rendimento, inclusive foi o maior rendimento aí do semestre, 1,24% com base no valor de mercado. Importante frisar isso, né? 124% do CDI isso representa. Dividendo de analisado está em 13,5%. O fundo que tem proteção enquanto a deflação de quase toda a carteira é ali indexada ao IPCA, né? Que a maioria da carteira, inclusive, 81% da carteira, quase 82% é indexado à inflação, mais um prêmio de risco médio aqui de 10,6%. E quase 80% da carteira está adimplente. A gente vai ver esses percentuais aqui mais para frente, né? Fundo que encerrou aí com mais de 128 mil cotistas, mas em queda. E a participação no IFIX, na carteira teórica do IFIX, né, é um pouco mais de 0,5% dessa carteira. E ele tem operações em 16 estados do Brasil, são 46 operações diferentes. Aqui foram os indicadores de outubro, né? Então foi 0,24% de IPCA, no acumulado tem 4,82%. E o CDI foi de 1% lá em outubro, no acumulado lá estava 13,40%, maior inclusive do que a Selic, né?
Bom, nos resultados aqui do fundo, fundo que distribuiu mais de 7,3 milhões em rendimentos, foram 52 centavos por cota, fez um caixa ali pequenininho, né? Provavelmente para arredondar 52 centavos. Teve alguns números que já falou aqui, né? Dividend yield anualizado fechou em 16% e na média está em 1,2% ao mês. Fundo que distribuiu mais de R$ 8,70 por cota nos últimos 12 meses. Tá? Na apuração dos rendimentos, ele leva em consideração 2 meses anteriores, né? Então, para esse cálculo desse relatório aqui, né? Para esse fechamento aqui, foi agosto e setembro. O próximo vai ser setembro e outubro, pegando dois valores semelhantes aí de IPCA, que é o principal indexador da carteira. O fundo fez aqui, então, gerou um resultado de 52 centavos pelo regime de caixa. Mês de outubro, o fundo recebeu, inclusive, rendimentos, os juros, né, de 50% referente ao ativo GVI ou gramado BV. Então, começando a receber alguns valores aí, né, representando aí 13,74% do patrimônio líquido, né? Então, fundo já começando aí a reaver alguns valores que estavam inadimplentes desde março, né? Pelo menos parte deles, tá? Em novembro, o fundo, além do pagamento de 50% dos juros do GVI do Gramado, o fundo também recebeu 100% da parcela dos juros do Aqua Prime, então 1,94% também da carteira, o que fez reduzir aquela inadimplência aí de um pouco mais de 16%, né? Ali para em torno de 10% nesse da carteira ainda que está inadimplente, na verdade 11,1% aqui. Ó. Então, pagamentos em dia, atualmente o fundo tem 43,6%, aqueles papéis que não tem problema algum. Os que estão em prazo de carência, alguns encerrando inclusive agora em dezembro, uns já encerrados, outros que vão encerrar só no meio do ano que vem, em torno de 31%. Então já vai ter um impacto aqui em torno de 70% desse valor já vai começar a ser recebido, pelo menos a expectativa, né, o acordo já em janeiro. E a gente verifica que teve algumas assembleias aqui, né? Depois você pode aí baixar esse relatório, fazer uma leitura mais detalhada, né? Mas teve assembleias aí dos ativos Brasil Parque, GPK2, que tem uma representatividade aí considerável dentro da carteira, né, 5,14%, eles tiveram um waiver amplo aí, aquele adiamento, né, dos juros, né, incorporado às parcelas seguintes até julho de 2024. Então essas parcelas de juros desse período foram jogadas para frente nas parcelas aí posteriores a julho, tá? Teve aqui a questão, então, um novo processo judicial com o objetivo de suspender as deliberações das Assembleias do Brasil Parques do GPK2. Então, teve aí um processo judicial com relação a isso. Em relação ao Brasil Parques, a Fortsec convocou a instalação de assembleia. Então, no fundo, ainda tem algumas dificuldades de ter informações da Fortsec, né? Algumas assembleias a gente vai verificar aqui que destituíram o administrador, outra Fortsec, né? E foram contratadas outras securitizadoras, né? Mas ainda está esse imbróglio aí em relação à Fortsec, que não empresta informações, e tiveram algumas assembleias, então, que tiraram a Fortsec, pelo menos 2 assembleias aqui de 3 ou 4 ativos, substituíram a Fortsec, por exemplo, aqui pela BSI Capital Securitizadora, né? Então tiveram algumas trocas aí nesse período. Então aqui muita coisa então aconteceu aí nesse período, né? Muitas assembleias aí para tentar resolver essas questões, né? E em resumo, dentro das carências aqui, 2 papéis aí estavam em negociação, um já vai encerrar a carência agora em dezembro, é a maioria, né? A gente vê as representatividades aqui dos percentuais, né? Então é a maioria do que está em período de carência, já se encerra agora em dezembro de 23 e 3 vão até julho de 2024, em torno de 7%. E em relação àquilo que está inadimplente, ainda tem 11,1%. Então tem aqui o GPK A e B, Gran Viver, Resort do Lago 4 e o Búzios B, ainda aí em estágio de inadimplência. Bom,
Vamos lá então, vamos aqui ver o resultado do fundo, da RE gerencial. A gente verifica que teve uma melhora, né, nas receitas em relação ao mês de setembro. Então a gente vê aqui que os juros teve uma pequena melhora, a correção monetária também, inclusive o rendimento de caixa também, né, teve uma pequena melhora aqui em relação a setembro, né? Todos os números praticamente tiveram altas nesse mês de outubro. Inclusive o fundo fez aqui uma reserva de lucros de R$ 102 mil e distribuiu 7,3 milhões, o maior rendimento desde julho, como a gente verifica aqui. Então, o maior rendimento do semestre distribuído pelo DEVA 11, né? E a cota estava encerrada lá 41,80, que deu 1,24% de rendimento, com base na cota patrimonial um pouco mais de 0,5%. O fundo vem distribuindo nessa média de 0,5% aí nesse semestre. Bom, vamos lá então, vamos descer aqui e ver aqui a composição dos rendimentos, né? Você pode depois dar uma lida aí, a gente verifica que o dividend yield médio está em 1,2%, ainda assim ainda está bom nesses últimos 12 meses, né? A inadimplência foi só a partir, aconteceu em março, né? Então o impacto foi a partir de maio praticamente, dessa inadimplência, né? O fundo seguiu distribuindo com base no valor de mercado, então aqui a gente não tem muita noção qual foi o valor de mercado encerrado, tá? Mas aqui em março para abril o fundo já teve uma queda ali relevante, sendo negociado a 60 e poucos reais, né? E de maio para frente praticamente abaixo dos 60, né? Mas aqui no percentual a gente não enxerga essa queda, né? Por conta aí que esse dividendo aqui é com base no valor de mercado. A gente verifica aqui no gráfico, né? Esse aqui é o gráfico das negociações. Então, DEVA 11, a gente verifica aqui uma rentabilidade negativa, né? Resultados negativos, rentabilidade negativa, principalmente no valor da cota, desde julho de 23, como a gente verifica aqui, abaixo dos 0%, né? Então, com rentabilidades negativas. E aí a gente verifica que na carteira do fundo, dentro aqui das cores aqui dos status dos CRIs, o Xemin, né? O Xemin aqui que é o principal ativo do fundo, que representa mais de 8% do PL do fundo, então são mais de 80, quase 100 milhões praticamente ali investido, né, no Xemin. Tá tudo tranquilo, subordinação única, IPCA mais 11,2%, então não tem problema, pagamentos em dia. Mas os seguintes aqui, alguns já estão em prazo de carência, alguns pagando 50%, outros ainda não pagando nada, alguns aqui em inadimplência, então com ativos aqui bem relevantes, né? Abaixo dos 3%, daqui para baixo. Então, acima dos 3%, que são esses principais aqui, ou está em prazo de carência ou está com pagamento em dia. Então, isso aqui é toda a carteira do fundo. A gente verifica aí que o fundo está em negociações para regularizar toda essa questão. E em relação aos percentuais aqui do portfólio, nada mudou. O CRI representa ainda 85%, o fundo tem 8% em FII. As subordinações ou as classes dos ativos, os principais aqui são os ativos que têm preferência na distribuição, né? Dos segmentos, o principal aqui é o corporativo com quase 30%. E em relação à inflação, a gente verifica que o principal aqui é o IPCA, né? Mais de 81,6%. E a gente verifica então que o fundo aí tem a principal alocação é o IPCA, que está equilibrado agora, né? A principal diversificação regional aqui está mais concentrado no Sudeste e no Sul. Dentro da evolução das operações por estados, o fundo está estabilizado ali em 16 estados, né, em operações, 49 operações. Do andamento das obras, né, 93% da carteira já está performada, ou seja, as obras encerradas. E dentro da carteira vendida, o fundo está com uma média de 84% da carteira vendida. Então o fundo aí está, né, aqueles que estão devendo para o fundo, né, estão aí com bons desempenhos em suas vendas imobiliárias. Aqui são as alocações táticas do fundo em fundos imobiliários, né? XBXO11 também está figurando aqui no DEVA 11, né? Que não paga aí nada para ninguém. E aqui a parte qualitativa, que você pode aí observar alguns números, algumas características dos papéis que o fundo tem em carteira, né? Algumas, você pode observar as garantias, né? Qual segmento, em qual estado que está, qual ali a inflação ou a CDI, né? E observar qual é o prêmio de risco. Então, você pode aí
fazer essa leitura mais detalhada em relação ao portfólio qualitativo do fundo. E na liquidez, o fundo reduziu a liquidez, aí o volume negociado de 30,4 milhões de reais, teve quantidade de cotas negociadas praticamente semelhante a setembro, né? Mas curiosamente o volume de negociação foi muito menor, mas muito menor mesmo em relação a setembro, né? O valor de mercado inclusive estava maior, mas curiosamente o volume negociado foi menor nesse mês de setembro. E aqui é o volume negociado versus o preço, então o preço encerrou a R$ 41,80, com um volume de mais de 30 milhões de reais em outubro de 2023, e a quantidade de cotistas segue uma escalada descendente. Então, desde julho de 23, o fundo segue reduzindo a quantidade de cotistas aqui em torno de 3 a 4 mil cotistas, de 3 mil cotistas, né, reduzindo mês a mês desde julho de 2023. Então, o fundo agora com um pouco mais de 128 mil cotistas na sua base. Eu continuo cotista, não vendi nenhuma cota. Sigo observando, inclusive comprando, né, algumas oportunidades aí de preço. Sigo comprando, né, conforme vai saindo as notícias, a gente vê que está evoluindo aí a questão das negociações, a gente arrisca alguma coisa aí na expectativa que o fundo desenvolva novamente, né, e melhore aí o seu desempenho. Ok? Então é isso aí. Compartilhe com a gente se você é cotista do DEVA11, o que você tem feito, né? A gente verifica que muitos estão saindo. Você tem pretensão de sair? Tá pretendendo continuar? O que você tem feito? Tá parado? Tá comprando? Tá vendendo? Compartilhe com a gente a sua estratégia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.